Pessoal, é o seguinte, estou há um dia já recebendo mensagens aqui para reagir a um vídeo de uma tal ovelha negra, que tem um comércio, alguma coisa assim. Aí mandaram o link, eu cliquei no link, foi lá para a página da pastora Priscila, aonde até diz o seguinte ali, ó, depoimento de uma ovelha de luto e muito amada, obrigada. Tatá. E essa Tatá é uma empresária, membro da Igreja Bola de Neve, de uma influência muito grande, segundo algumas informações. Se é que você me entende quando eu falo influência, né? Moedas. E eu já quero deixar bem claro que não estou aqui para atacar ninguém, muito menos desrespeitar o momento de luto que cada admirador do Rini está enfrentando nesse momento. Mas a verdade precisa ser esclarecida e nós aqui temos compromisso com a verdade. Então, todo o respeito ao momento de luto, vamos sem delonga ouvir o que ela tem a dizer aqui. Que de segunda-feira a gente fechou as nossas unidades em homenagem ao nosso apóstolo e a nossa intenção era honrar e deixar bem claro o tamanho do buraco que está dentro dos nossos corações. Muitos de vocês acabaram indo pesquisar sobre o nome do AP e o que mais me entristece no meio de toda essa história é como pode a energia desse mundo, né? Existem diversas calúnias e difamações na internet sobre a vida de um homem honrado de Deus que veio para salvar... Não, pera aí, honrado... ...na internet sobre a vida de um homem honrado de Deus que veio para salvar muitas pessoas. Que veio para salvar muitas pessoas? Pelo amor de Deus, meus amigos. Até onde vai a ignorância? É aquilo que eu falei no vídeo passado. Primeiro que quem salva é Jesus. O cara não passou de um instrumento, se é que aconteceu salvações no contexto, não passou de um instrumento humano mais miserável possível, que é o ser humano. Pela misericórdia de Deus, se é que ele fez alguma coisa que prestou por enquanto, que pelo que aparenta aqui não. O comprometimento com a essência bíblica da palavra de vida com Deus, ela está deixando claro já nas primeiras palavras que não houve. Primeiro que ele não salvou ninguém. Não viu o cara morrendo numa cruz, não vi ele andando com Jesus, né, para ser apóstolo, já começa por aí também. E aí vim dizer que o cara salvou. Zaio, é linguagem figurada, que tem que entender que o cara salvou muitas pessoas da vida enfim, que levava, não vou falar a palavra aqui, mas viciados e coisa e tal, mas falar que o cara salvou muitas vidas e que foi difamado, né? Diante de fatos não é difamação. Alguém precisa avisar ela aí que só foi divulgado o que aconteceu vindo de dentro da casa dele. E não foi inocentado, como eu já falei em outro vídeo aqui. O cara não foi inocentado e nem culpado. As acusações daquela empregada dele lá foram prescritas. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Agora, difamação não, meus amigos. Foi passado informações e até onde a gente sabe são informações verídicas. O ministério do apóstolo tirou da rua uma quantidade de drogado, de prostituta, levou a palavra para pessoas que estavam desoladas, artistas, jovens. Esse negócio de tirar das ruas aqui também é outra coisa. Cara, é o mínimo que um pastor deve fazer. Então fez, tem que ser reconhecido. Ok. Agora, famosos e outras coisas, eu nunca botei fé, cara. Os famosos frequentavam essa igreja aí por marketing, nada além disso. Jamais iriam dizer que eram evangélicos, se converterem e pregarem a palavra do Senhor. Então, ele ter morrido do jeito que ele morreu, ter ministrado a vida de tantos casais. Peraí, ele ter morrido do jeito que morreu? O cara se acidentou, até onde nós temos informações. Ela tá deixando no ar aqui alguma coisa, cara. Ter morrido do jeito que morreu? O cara estava vindo de um culto, não é honroso? Fatalidades acontecem, você voltando da igreja, voltando de qualquer lugar. Agora, do jeito que morreu... Ter ministrado a vida de tantos casais. Eu, por exemplo, se tenho aqui a minha família edificada, minhas 2 filhas, o meu casamento de mais de 23 anos, foi graças a ele. Outra coisa, o casamento dela foi salvo pelo apóstolo. O cara salvou tantos casamentos e não deu conta do próprio casamento. Vocês não acham isso muito incoerente? Para não dizer outra coisa aqui, tantos casais, famílias que ele restaurou e a família dele, meus amigos. Mas o cara é fraco, o ser humano é falho, Zaio. Não, meus amigos. Isso se chama, como eu falei no outro vídeo, soberba, orgulho. O interesse de cuidar de outras pessoas era nada mais do que isso aqui, porque se fosse o interesse mesmo de cuidar de vidas na essência, ele tinha cuidado primeiro da sua casa.
Já começa por aí. E assim como eu, várias outras famílias na mesma situação se manteram casadas por conta do AP, porque o AP vivia o evangelho e sabe que Deus odeia o divórcio e que é plano do diabo destruir as famílias. Então saber que ele foi tão eficiente em ministrar a vida de tantas pessoas e não conseguiu gerenciar o conflito que estava dentro da descomprometido com aquilo que dizia fazer. sua própria casa, dói o meu coração de saber que esse mundo é assim. Jesus Cristo mesmo, quando veio para cá para poder operar milagres, teve que sair de perto dos seus, porque é muito mais difícil a gente exercer poder com as pessoas que estão ao nosso redor. Não, essa é a desculpa esfarrapada pra boi dormir, cara. Isso aqui é conversa fiada. Querer comparar o cara não dar conta da família dele com os fariseus da época que não acreditavam em Jesus, os da casa que não acreditavam nele, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Esse discurso aqui tá me cheirando outra coisa. Ainda que ele tivesse todo tipo de conflito com a esposa, que já há muito tempo não está bem, e é nítido, é só vocês olharem para a pastora, que vocês vão ver que ela não está bem. O que mais doeu foi saber que muitos do que foram levantados por ele virou as costas para ele no momento que ele mais precisou. Então, assim como Jesus foi traído pelo seu povo judeu, o Rina também foi traído pelo próprio povo que ele ergueu. Quantos chegaram ali, abatidos, destruídos, e ele ensinou a palavra, e ele colocou no lugar, e ele botou de pé, e ele ensinou tudo, e a pessoa fez um ministério enorme, como vários desses pastores que no meio de toda essa confusão se aproveitaram. Mas isso aí não é cumprir o ID? Ide, anunciar o evangelho a toda criatura, quem nele crê e for batizado será salvo. É o ide, cara. Se você foi chamado para pregar o evangelho, a pessoa se converte, tu prepara ela, você dá a ela um conhecimento do que é vida com Deus, envia para o mundo. O problema é que os caras constroem igreja, pregam o evangelho para poder ficar aglomerando pessoas dentro de uma bolha. E aí quando alguém resolve sair, é o traidor, é o desigrejado, é o rebelde. Pelo amor de Deus, cara. Vocês estão entendendo qual era o propósito? Pelo amor de Deus, velho. De uma situação para poder sair do bola. Porque sim, gente, envolve muito dinheiro no meio de tudo isso. E eles não olharam nunca para Cristo. Cristo... tá entendido. E tá entendido também o porquê, né? Dela estar aqui nessa tentativa de desequilibrar a pastora Denise. Tá claro no vídeo aqui. Não sei se vocês perceberam a sutileza. É uma forma de desestabilizar, já que ela tem um certo poder dentro do Bola de Neve, que eu fui informado que tem. E esse vídeo está me aparentando que é uma tentativa de desestabilizar a pastora Denise para não estar no próximo domingo com essa ideia frajuta aqui, cara. Se alegra com a ovelha perdida, Cristo se alegra com a volta do filho pródigo, e quem fica com ciúme é o outro filho. E foi exatamente isso que a gente vivenciou dentro do Bola de Neve. Uma onda de ciúmes e de vaidade. Não, aí ela tá colocando o contexto dentro da bolha. Se Deus se alegra com a volta da ovelha perdida, é pra ele, não pra igreja, pra bolha, pra placa. Ela está confundindo as bolas aqui. E foi exatamente isso que a gente vivenciou dentro do Bola de Neve. Uma onda de ciúmes e de vaidade. E assim como uma bola de neve, usaram toda a fraqueza e toda a insegurança da mulher dele para começar a atacar e destruir essa casa que salvou tantas pessoas. Então, ainda que ele tenha restaurado o lar de vários, ele estava com o lar dele destruído. E como um homem... Por irresponsabilidade dele próprio, por falta de comprometimento do próprio Rina. Não tem culpado aqui. O culpado é o que traiu, o culpado é o que tá com ciúme, o culpado... Cara, o cara deu brecha e agora vim querer tapar o sol com a peneira. Ah, desculpa aí, pelo amor de Deus, cara. E como um homem desse se mantém de pé, sabendo que a esposa está no estado que está, entrando na internet, vendo tudo que estavam postando dele e vendo as pessoas que estavam do lado dele abandonarem ele, que conheciam a natureza dele, dando aval a tudo isso, e abandonando ele pelos motivos menos cristãos possíveis. Porque, como a gente sempre diz na academia, mais importante do que vencer a guerra é quem tá com você no lado da batalha. E são nos momentos de crise que vocês conhecem as pessoas. Eu diversas vezes falei com o AP e achava que o fato dele ter sido tirado do púlpito estava enfraquecendo mais ainda ele, porque a cada domingo que ele ia, que ele pregava, ele saía de lá com as forças renovadas. E até isso foi tomado dele. Sabe por quê, cara? O cara estava sendo alimentado por aplausos e holofotes.
É isso que ela está dizendo aqui, cara. Mas lógico que ela não vai admitir que o enfraquecimento do Rina longe do púlpito estava sendo prejudicial. Por quê? Porque o cara construiu um ego tão grande com aplausos e o poderoso apóstolo e esqueceu que ele era um ser humano miserável, que precisa ou precisava da graça de Deus para poder se manter em pé e equilibrado junto com a sua família. Mas estão tão acostumados com esses holofotes e aplausos e se alimentando disso, que o povo é culpado de fazer isso, o cara estava se sentindo... Cara, a própria Denise falou que o que mais ela sentiu saudade foi do púlpito. Porém, de contrapartida, o próprio marido, né, o Rina, não respeitou um momento de se afastar do contexto e buscar uma restauração da essência de quem ele é realmente, ou era realmente como ser humano. Aonde estava a sua fraqueza, suas limitações. Mas o ego é tão grande, o orgulho é tão grande que cegou ele e aqueles que rodeiam ele, ao exemplo disso aqui. Isso, saber que ele morreu triste desse jeito, me entristece demais, porque ele não merecia. Ele não merecia que a esposa tivesse gravado conversas particulares dele e ter soltado na internet para tentar incriminar. E quem é há 23 anos casado e escuta as discussões deles, tem vontade de dar risada. Você vê que em momento nenhum ele agride ela, ele toca nela, ele... Não, tem muita mais coisas por trás, meus amigos. O que ela tá falando aqui é só o que foi mostrado. Que qualquer casamento tem aquilo ali pra pior. Mas a realidade é muito mais profunda do que você possa imaginar. E vai vir à tona aí. Espera que na hora certa chega tudo, meus amigos. É mais uma que vai passar vergonha aqui. E ela sabe disso. Fala palavras horrorosas pra ela. O máximo que ele falou é que ela estava endemoniada e que ela precisava se tratar. E de fato ela precisa. Ela precisa buscar ajuda e ela precisa se tratar. No caso, os dois estavam endemoniados. Se for medir pelo nível do vídeo, né, que foi divulgado, os dois entram no mesmo balaio. Precisa se tratar, porque ela não está bem. Queria parabenizar a todos que pegaram uma mulher fragilizada, que estava usando remédios pra tentar se manter nesse mundo e foram plantando... Você percebeu a sutileza dela de desestabilizar a Denise? Por quê? Porque a Denise pode resolver isso aqui domingo à noite, indo no culto, pegar o microfone e dizer, ó, realmente tudo que eu falei aconteceu, porém eu amava ele, lutei muito tempo, mas aconteceu, vivi momentos difíceis e a verdade é essa. E tocar o barco. E é esse o medo que eles estão. A alta cúpula, né, que sobrou ali, estão com esse medo. Dá pra você ver nas palavras daquele cidadão lá, o Foca Fanha, né, que tentou dizer que o Fuxico Gospel era um desgraçado. Eles estão nessa tentativa de desestabilizar a Denise. E eu não estou aqui defendendo a Denise, mas mostrando pra vocês os fatos. O que fica claro nesse vídeo aqui é uma tentativa de desestabilizar a Denise para ela não ter atitude nenhuma. Olha o que ela fala aqui. E que ela precisava se tratar. E de fato ela precisa. Ela precisa buscar ajuda e ela precisa se tratar, porque ela não está bem. Queria parabenizar a todos que pegaram uma mulher fragilizada, que estava usando remédios para tentar se manter nesse mundo e foram plantando todos os dias semente do mal na cabeça dela, contra o marido dela, e parabenizar, porque tudo que essas pessoas queriam, elas conseguiram. Cara, isso aqui é outra história também pra boi dormir, tá? Não tem nada a ver que foi só o guri ali, não, teve a força da mãe também, tanto que ela deixa claro, né, que ela estava numa linha de fogo. Elas queriam acessar a fortuna e o dinheiro do Rina, que isso é a única coisa que importa, e agora sim, ele morreu, essa herança vai ser dividida, a pastora Denise vai ficar com a parte que lhe cabe, e boa parte vai para o outro filho dela, que não era filho do Rina, que brilhantemente arquitetou todo esse plano, e foi todos os dias pingando uma gotinha, envenenando a mãe contra o próprio marido. Quem é cristão sabe que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio e também odeia o descomprometido, falso, que vive uma vida como apóstolo, como pastor, como líder e não consegue ser um sacerdote dentro da própria casa. A Bíblia é bem clara, meu. Se querem seguir a Bíblia, deveriam primeiramente organizar a casa, ser líder da casa. É isso. Se não tem, pelo amor de Deus, cara, como é que vai governar uma igreja? É por isso que chegou ao nível que chegou a bolha de neve aí, cara. Infelizmente é isso. E qualquer pessoa que tenta incriminar, incentivar uma mulher, um marido, se separar e jogar um contra o outro, está sendo usado por qualquer pessoa, menos pelo Espírito Santo. Então eu acho curioso cristão seguir um perfil chamado Fuxico Gospel, sendo que Deus odeia a fofoca
e nos falou. Ah, é, a fofoca que destrói, né, cara? A falta de caráter, a falta de comprometimento com a verdade, a falta de ser aquilo que se propôs a ser na vocação que diz ter, o orgulho, a soberba. Isso não destrói ninguém, né, meus amigos? O que destrói é o fuxico gospel agora, pelo amor de Deus, cara. Falou em Coríntios 11 do poder da língua, que ela é que nem um leme e que destrói tudo que está ao redor. Então, que espécie de cristão é você que se alimentou da insanidade dessa mulher? Viu? Chamou a Denise de insana. É ou não é uma tentativa de desestabilizar qualquer ação da Denise? Presta atenção, cara, na sutileza do discurso dessa mulher aqui. De destruir publicamente o seu marido e toda a sua família. Eu ainda, quando perdi o meu irmão, eu voltei para casa, eu tive o consolo do abraço da minha mãe, do meu marido. Que espécie de abraço que ela vai ter dos filhos no meio de toda essa situação? Sabe? E as pessoas continuam orientando ela de uma forma má, negativa. Ele nem morreu. Foram filmar o que aconteceu. Quem vê os discursos dela, a fala dela, não só do velório, mas de antes do Rina falecer, sabe que ela não está bem. E ela, em meio a todas essas pessoas do mundo inteiro, é a que teve a maior perda. Ela perdeu o companheiro dela, que ia ficar velhinho junto com ela. Ela vai sentir a maior falta de todo mundo. E ninguém que está ao redor dela está preocupado com ela. Estão preocupados em acessar os recursos que ela tem direito. E isso é muito triste. Por quê? Destruíram um ministério que salvavam tantas vidas, que ficou mais de um ano sem o Rina pregar, sem o Rina converter. Mancharam todo um legado em busca, visando de dinheiro, e usaram a esposa dele para começar a fazer esse levante de destruição. Então a energia desse mundo é algo que me desmotiva demais. E como quem estava ao redor, se chamavam de amigos, não impediu, não pegou ela pelo braço e não falou acorda. Todas as mulheres aqui ao redor querem estar no seu lugar. Eu nunca vi um homem enaltecer uma mulher como Rina fazia com ela. Eu fui num evento no ginásio do Ibirapuera, que ele montou aquilo praticamente para ela ser a estrela principal, para ela cantar, e ela estava linda, e ela cantou. Ele montou casas de oração para ela, ele fez tudo o que pôde para ser a adoradora reconhecida que ela foi ao longo de todos esses anos. E ela jogou tudo por água abaixo, porque foi uma mulher insensata, que foi movida pelo ciúme que foi plantado no coração dela dia após dia por pessoas que deviam amar e orientar essa mulher. Na verdade, ele não fez mais da sua obrigação, né? Exaltar a esposa. Agora, só num evento, né, cara? Dentro de casa, daí como é que fica a história? Me entristece ver que ele foi embora e que esses abutres continuam de pé aí e que, além de terem matado o meu AP, ainda vão se beneficiar. E digo que eles mataram o meu AP, matado o meu eu AP, acredito que o meu AP jamais... Deus, quem passa a informação, a notícia é abutres, né? Quem comenta também. E quem alimenta, no caso ela aqui, seria o quê? Vai sair, espírito maligno! Está fazendo a mesma coisa, com o mesmo ódio. Agora presta atenção no que ela vai falar. Beneficiar. E digo que eles mataram o meu AP, porque eu acredito que o meu AP jamais teria caído da moto se ele não estivesse tão fraco, tão cansado e tão abatido. Ele era um homem forte. Como que ele perdeu o controle daquela moto e caiu? Que infarto que ele teve em cima da moto. Ele foi resgatado com vida. Ele foi falando na ambulância, foi igualzinho meu irmão Alessandro. Tu entendeu? Ela quis passar uma ideia de que o cara estava fragilizado, sem imunidade, talvez, emocionalmente abalado, tentando achar um culpado. Né? O outro cidadão lá culpou o Fuxico Gospel, que é o Fuxico Gospel culpado pela morte do cara. Agora essa aqui, outro discurso na tentativa de achar um culpado. No final das contas, sabe quem que eles querem dizer que é culpado? A Denise, o filho, e tirar o AP como o santo, que foi injustamente acusado, injustamente atacado. Pelo amor de Deus, cara. Basta você congregar no Bola de Neve, ou se você já congregou, vai concordar comigo aqui. Você percebia a maneira que os caras conduziam o contexto, cara. Eu não estou falando na questão de aparência, prancha, não. Estou falando de contexto bíblico. A começar pela ideia de honrar a líder. Quem foi do meio do Bola sabe o que eu estou dizendo, que eles têm uma cultura de honrar líder com coisas, com objetos, presentes. Nunca foi uma ideia de honrar de outra forma, sempre foi com coisas. E é o que ele está hoje colhendo, meus amigos. Não ensinaram que a honra é outra coisa, não é através de presentes, objetos. E ele não está recebendo nada além daquilo que
mereceu diante de atitudes tomadas como apóstolo responsável do ministério. E não estou falando das acusações da esposa aqui, estou falando aqui exatamente da parte eclesiástica. Com relação ao que aconteceu vindo da parte da esposa, da família, é o que ele plantou da mesma forma. Ninguém colhe o que não planta. Agora vir com um discurso desse, querer atacar quem informa, quem joga notícia, quem defende a Denise, com um discurso desse para tentar, que é claro, uma tentativa de desestabilizar emocionalmente ainda mais a Denise, para assim ficar, né, no controle, que já tem nomes, inclusive o Fuxico Gospel deu uma notícia aí que além da Priscila, que é a irmã do Rina, mais um outro pastor, e estão nessa disputa agora de quem vai ser o presidente. Tá claro que isso aqui é um jogo, meus amigos. Foi resgatado com consciência e morreu por infarto por conta da quantidade de hemorragia interna. Mas meu pé jamais teria caído da moto se ele não tivesse tão enfraquecido. Ela está querendo dizer que o cara estava fraco, que não dava conta de andar de moto. Então não anda de moto. E realmente a moto que ele andava ali é uma moto pesada. Eu ando com moto nível Harley aí, e eu sei o que é uma moto grande. Agora não é bem assim para quem tem experiência para cair de qualquer maneira. Mas enfim, foi fraqueza, sei lá, falta de se alimentar porque está passando pelo momento, e a culpa agora é de quem? A culpa é de toda a igreja. Se existe culpado aqui, é aqueles que se dizem igrejas membros do Bola de Neve, que fomentaram a vida inteira o ego de um cara, alimentaram a vida inteira o ego de uma família, não perceberam que atrás daquela aparência existia seres humanos pior do que vocês, e que no fundo estavam padecendo, vivendo de aparência, até que o momento caiu tudo, desmoronou, e o culpado, além dele, é o próprio povo, no meu ponto de vista. E nós tivemos, eu não, porque ele sabe da minha admiração por ele, mas todas as pessoas foram avisadas. Deus ainda foi bom. Mandou ele umas 2 vezes para o hospital com embolia, depois com pneumonia. Ele estava visivelmente cansado. Todas as pessoas tiveram tempo de se arrepender. Eu mesmo falei para a pastora tudo isso, todas essas coisas eu falei. Todos foram avisados de que a nossa meta nesse mundo é salvar vidas para Cristo, e que em nada esses sentimentos que a gente tem de ciúme, de vaidade, de poder tem a ver com a salvação de Cristo. Vocês quererem enfraquecer o Bola, rachar a igreja, montar outras... Ah, vai, cara, cagar rega pra lá, pelo amor de Deus, cara. Primeiro que, pra ter um discurso disso aqui, ela está aqui falando de honra. A pergunta é, que honra? Atacando a viúva? Largando um veneno sutil aqui pra viúva? Que honra? Criando divisão no ministério, ao invés de, nesse momento, gravar um vídeo ou ficar em silêncio, curtindo o luto com todo o respeito, mas ao invés de estarem na tentativa de unirem para chegar a alguma conclusão, não, me gravam um vídeo desse aqui, pelo amor de Deus, cara, ainda querem dizer que são evangélicos, cristãos. Vida com Deus é outra coisa, meus amigos. Querer falar da relação, toda a história de um casamento existe 3 lados, o lado do esposo, o lado da esposa e a verdade. E eu acredito que o que ela está falando aqui jamais é a verdade verdadeira. Eu não sei como eu cheguei até aqui ouvindo isso aqui, cara, porque a vontade já foi lá no começo parar de ouvir quando ela fala o meu AP. Ah, eu vou pro meu AP, parece dono de apartamento. Eu só digo uma coisa, meus amigos, um casamento é feito de 2 pessoas, cada uma fazendo a sua parte. No caso, reconhecido por ele mesmo, que ele não fez a parte dele e deu no que deu. Outro detalhe importante, ninguém fica mal, falando da Denise, ninguém fica mal da noite pro dia. Quando se fala de doenças mentais, problemas psicológicos. Como ele agiu, qual foi a atitude dele quando ele percebeu alguns sintomas? Ignorou, deixou pra lá, até o momento que chegou a esse nível? Resumindo, não valeu nada restaurar tantos casamentos e no final perdeu o dele, e hoje a família está aí chorando e vivendo luto, lamentavelmente. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo, seu joinha é importante, me segue nas demais redes sociais, e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.